bem-vindos a esse novo podcast. Hoje estamos com um novo convidado, é o Jefferson, a qual contará o seu testemunho. Alessandra, dá continuidade para nós. Então, hoje é um motivo de muita alegria, né? Nós estamos recebendo o Jefferson, que é um grande amigo nosso, já conhecidos de longa data. E seja bem-vindo, né? Muito Fique à obrigado, vontade muito para obrigado. que o Espírito Santo te direcione, né? A nos falar, né? O que ele te colocar no teu coração, né? Com certeza. Até para a gente aprender, né? Ele tem bastante experiência já com a vida cristã. E então vamos começar do início, né? Tudo do começo, né? Tudo do Perfeito, começo. gente. Então, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje. É um motivo de muita alegria, né? Ter aceitado isso. E Deus colocou no coração de vocês, então amém. E está aí para compartilhar um pouco o nosso testemunho. Então, o meu início, na verdade, eu vim de uma linhagem de família que tinha uma maldição hereditária, né? No caso, infelizmente, ela veio de tataravós, né? Passa para 3 avós, bisavós, avós, pai, passou para mim, no caso, né? No caso, a gente era família de espíritas, a gente frequentava centros de macumba, centros de umbanda. Esse foi o nosso começo, né? Centros de bruxaria, onde a gente conheceu várias e várias pessoas, a gente frequentou vários e vários rituais nessa época. Eu era muito jovem, eu lembro que eu comecei, eu acho, quando tinha uns 5 anos de idade. Ainda algumas coisas eu lembro, né, que as pessoas nos perguntam, né, mas tu lembra de alguma coisa quando você era jovem? A minha memória começou a partir dos 4 anos. Então, dos 4 anos de idade, eu consegui lembrar de muita coisa. Nossa. Então, ela começou a partir dos 5 anos de idade, onde a minha família ela me levava, né, a várias e várias cidades, onde nós conhecíamos várias pessoas que tinham graus de intimidade com o diabo. Na época eu não entendia isso, porque eu era muito jovem, eu era muito inocente naquela época, então eu achava tudo certo, né? Eu achava aquela forma correta, então eu segui o caminho que a minha família me ensinou. E foi um longo período. Depois, nesse período, quando eu tive 7 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja católica e também continuava nos umbandas e no espiritismo. Aí, com 7 anos, eu comecei a ser coroinha do padre. Então, eu participei, eu fazia de um grupo de jovens da igreja onde é que eu moro aqui, eu resido aqui em Nova Milano, sou natural de Farroupilha, né? E eu frequentei com o padre, a gente ficou um longo tempo com eles ali, nesse tempo desse catolicismo, mas também continuei na questão com o espírita, né? Centros de Umbanda, onde minha família ia me apresentando. Cada tempo ou cada ano eles conheciam pessoas novas, aí eles me levavam, me inseria, vamos para tal cidade, vamos naquele centro de Umbanda. Cada vez mais nisso. Cada vez mais centro de Umbanda. Então foi um longo período da minha vida que eu frequentei esse tipo de coisa, nessa maldição hereditária da minha vida. Tive vários e vários vícios quando era pequeno. Eu tive vícios de roubar quando era muito pequeno. Então, como começa, né? Com influência de pessoas, tudo começa com um carrinho. Vai no teu primo, rouba um carrinho. Aí vai no teu amigo, pega 2 carrinhos, ou pega uma bala, pega um dinheiro, R$1. Tudo começou com esse tipo de vício quando eu era muito mais novo, né? Por conta de influências de pessoas próximas. Como eu tive um pai que ele era alcoólatra, na época ele batia muito na minha família, ele judiava minha família demais, e eu nasci num lar completamente destruído. Eu era um órfão de um pai presente. Infelizmente, eu fui um órfão de pai presente, nunca estava em casa. E também, quando ele não estava com nós, ele estava com a cabeça em outro lugar, porque ele estava sempre bêbado, ele estava sempre fumando, ou estava com os amigos, né? Então eu não tinha muito tempo pra gente. Então eu passei por uma infância bem difícil. E como eu via que ele se envolvia com álcool, com cigarros, eu comecei a experimentar isso quando era novo também. Quando eu tinha 4 anos de idade, foi a primeira vez que eu peguei. Antigamente eles fumavam paieiro, no caso, né? Aí pegavam o fumo, eles enrolavam lá, e quando eu vi o meu pai fazendo um dia, despertou aquela curiosidade. Eu quero provar esse negócio também. Eu quero experimentar o que ele está experimentando. Então, quando eu peguei o cigarro da boca do fogão e saí correndo e fui lá fora. Tinha 4 anos de idade, quando eu provei o primeiro paieiro na minha vida, né? E era tão exemplo para mim naquela época que quando eu não conseguia roubar o cigarro dele para fumar, eu pegava a tampinha de uma caneta ou inventava, né, com o tubo da própria caneta, tirava de dentro a tinta, fazia uns risquinhos e imitava ele. Quando ele fumava, eu tragava também. Então, seguindo os passos dos pais. Isso, né? eu segui os passos do meu pai, infelizmente. E bebia quando era novo também, né?
Antigamente era muito comum as famílias se reunirem na época, parentes, primos, tios, avós. Então era sempre grande a festa, porque como os parentes são grandes, aí nós se reuníamos, eu tinha acho que uns 5 anos para 6 já. Aí passava a roda da cachaça, né? Então eles falavam, ó, filho, toma como se fosse um gole de sabiá, né? Então eu pegava e tomava só aquele golinho assim e passava. Então a partir dos 5, 6 anos de idade que eu já começou os vícios da bebida, né? Então essa foi a minha infância. Pra ver a influência que tem um lar, né? Mas já Principalmente tava pai- inserido ali o pai e vício mãe. na criança. Infelizmente foi uma época bem difícil para mim, foi bem conturbado. Então, Imagina. como eu não tive um pai presente, o que os meus amigos falavam para mim era decreto, né? Sim. Eu, tipo assim, eu me diminuía para fazer parte de um grupo, de uma sociedade, para poder agradar pessoas, para poder agradar os outros, os amigos, né? Para mim poder caber naquela roda de pessoas. Então, essa mais ou menos foi a minha infância, né? Até uma certa idade aí. Mais adiante, como que foi a tua conversão? A minha conversão, ela foi... Eu conheci o Evangelho a primeira vez, foi em 2012. Foi em 2012, foi a primeira vez que eu escutei a palavra do Senhor. Foi através de um ex-relacionamento que eu tinha naquela época, aonde essa pessoa, ela tinha a família desviada da igreja, né? Aí eles começaram, alguns deles que estavam firmes, alguns estavam firmes e alguns estavam desviados. Ela tinha vários irmãos, a família também era meio destruída. E naquela época, quando eu conheci essa moça, ela começou a falar do Evangelho para mim. A família falava do Evangelho, mas mesmo assim, nós continuávamos frequentando baladas, frequentava festas. Então era aquela coisa louca, tipo assim, ela inseria o Evangelho, falava do Evangelho, Falou da mas palavra. isso. E nós continuávamos frequentando aquela loucura, fumava, bebia, então esse tipo de festa. Então a primeira vez que foi inserida a palavra até mim foi em 2012, onde apresentaram Jesus. Só que eu não dei muita bola, porque eu não gostava de crente. Então, como o certo para mim era espiritismo, como era sendo de Umbanda, eu debochava do cristão. Eu falava assim, não me leva mal, pessoal, mas era uma piada na época, né? Nós falávamos, ó, lá vai o crentezinho, lá vai o filho de pastor, lá vai o ladrão da igreja, né? Vai roubar o dinheiro dos fiéis, né? Então, infelizmente, pessoal, era uma realidade que eu enfrentava. Não quero Sim, ser foi uma teu polêmica, passado, né? Então foi um pastor bem conturbado. E isso foi indo no caso, né? Foi indo, ela começou a ir falar, e o pessoal, né? Começava a falar do evangelho para mim, mas nunca dei bola. Nunca gostei muito de Bíblia, nunca gostava muito da questão de Deus. Eu era a coroinha do padre porque eu, como eu falei para vocês, eu me diminuí para entrar num ciclo de amizade de pessoas. Então eu queria fazer parte daquilo. Eu queria estar rodeado de pessoas, então eu queria ter um ciclo de amizade. Então eu estava lá com Deus, com o padre, mas nunca gostei de estar lá. A minha vontade era continuar no centro de Umbanda, porque isso me cativava muito. Porque lá o sobrenatural era muito forte. Porque lá tu sentia algo, eles falavam algo do teu futuro, falavam algumas coisas relacionadas ao teu passado. Então eu estava acorrentado nesse lugar. Então eu gostava de estar presente. Tipo uma verdade pra ti, o que eu ouvia lá. Isso. Seria uma verdade. Tipo, cada vez que nós não íamos, eu falava com a minha mãe, olha mãe, e aí, quando é que nós vamos lá no centro de Umbanda? Quando é que nós vamos lá receber um passe? Quando nós vamos lá falar com fulano, beltrano, ciclano, né? Não vou citar nome de identidades aqui, porque, enfim. Então era que eu gostava, era a minha realidade, né? Gostava de estar lá, porque é inexplicável. É só quem passa e está inserido naquele lugar, acha que aquilo é certo, né? Acha que aquilo é daquele jeito. Aí, enfim, até que chegou um tempo da minha vida, tive muitos altos e baixos também, ali vou aproveitar para contar um gancho, que acho que foi em 2013. Eu tive vários problemas de um relacionamento que eu estava, nesse relacionamento que eu estava com essa menina, que ela estava me apresentando o evangelho, mas nós continuávamos bebendo, indo para as festas. E houve algumas polêmicas naquele tempo de traição, que eu fiquei suspeitando algumas coisas dela, a ponto que como eu amava muito ela naquela época, foi uma das minhas namoradas, mas foi uma das meninas que eu mais gostei naquele tempo, né? Onde eu passei o maior tempo da minha vida com ela. Onde nós discutimos uma vez e eu estava tão decidido que ela tinha brigado comigo e ela queria me deixar na época. E eu falei, olha, então a minha vontade agora é pegar esse carro que eu tinha na época, acelerar e dar embaixo de um caminhão. Tinha um caminhão à nossa frente. Eu falei, então
ou você desce aqui, ou você vem comigo, tu escolhe. Mas a minha vontade agora é pegar e me matar. Eu tava numa depressão tão profunda naquele tempo que eu queria tirar minha própria vida. E eu lembro naquela noite que eu tava meio bêbado, e ela também tava bêbada na época. E eu falei, então, vamos se despedir agora, ou você desce, eu vou pegar e vou acelerar. E ela, não, então, se é pra nós morrer, vamos morrer junto, né? Aonde você foi, eu vou também. E eu sei que eu acelerei o carro, e quando cheguei próximo do caminhão, eu não sei explicar isso. Eu não sei explicar o que aconteceu. Mas eu tava com as mãos firmes no volante, e eu senti que algo tocou no meu volante. E, não sei, foi algo inexplicável. E o carro, ele desviou como se fosse um filme de cinema. Tipo assim, eu ia chegar muito próximo do caminhão e eu senti que algo tirou o meu carro de cima do caminhão. Então, na época eu não estava ciente do que significava isso e eu não entendi, fiquei bravo, né? Falei, bah, meu Deus, era para nós ter morrido e comecei a blasfemar e blasfemar. Então, eu acredito que naquele tempo não era para mim ter morrido, né? Então, creio que talvez foi a própria mão de Deus, né? Com certeza. Que nos livrou naquele tempo lá. De tudo. Então, foi a primeira vez que eu tive a depressão na minha vida, né? Que eu tive uma depressão forte, que a ponto de querer tirar a minha vida foi nesse tempo aí. Então, poucas pessoas sabem dessa parte da minha vida, né? Hoje eu senti de compartilhar. Quem sabe se você está escutando isso, né? Você precisa ver a realidade, que a depressão não é uma brincadeira, a depressão é algo real mesmo que acontece, não é uma meninice como muitos contam, né? Não é algo real, físico mesmo, que você sente na pele. É inexplicável, cada um passa por um tipo de experiência, né? É verdade. Então, aí os anos foram se andando, né? Aí o contato com o evangelho começou a ficar um pouco mais forte, mas mesmo assim eu continuava no centro de Umbanda, bruxaria. A ponto teve uma vez que eu levei essa moça, né, no centro espírita também. Ela foi lá, mas não se sentiu bem. No caso, eu não tinha gostado do centro espírita. Eu falei, olha, mas esse é meu caminho, então tu respeita a minha escolha, eu respeito a tua vida, né? Nós somos namorados, enfim, então vamos seguir felizes. E o dia que mais me marcou, assim, do evangelho foi o dia que nós fizemos uma viagem para Nonoai, onde conheci um parente dela, que ele era líder de jovem na época da cidade. E eu acredito, assim, de verdade, com convicção, que ele foi usado por Deus. Porque ele falou assim, olha, Jefferson, eu tenho que abrir a Bíblia para você, eu tenho uma palavra de Deus para tua vida. Nossa. E eu falei, cara, eu não sei. Eu não dou muita credibilidade para a Bíblia, mas eu vou escutar a tua palavra, né? Pode abrir essa Bíblia aí, não sei o que vai acontecer mais, pode falar o que tem para falar. Eu nunca consigo lembrar direito, mas sei que estava em João. Eu não consigo me lembrar o capítulo até hoje, parece que apagou na minha cabeça. Mas enfim, ele leu aquele versículo e entrou no meu coração. Eu pensei, cara, como a Bíblia consegue falar conosco? Como é que esse livro conseguiu descrever a minha vida e o que eu estou passando nesse momento? Aí ele falou, cara, foi Deus que te falou isso. Eu falei, mas como Deus falar com a gente? É impossível. Como um Deus que está no céu, não tem como, não acreditava nisso, não estava na minha lógica, não cabia na minha cabeça, né? Como é que uma palavra, como é que alguém pode falar conosco ou saber? Sim. Eu, na minha ótica, era quem só falava com nós, era o diabo, né? Do Umbanda ali, né? Quem falava com nós era só eles, quem tinha acesso à nossa vida era só eles, eram as entidades, então não acreditava no restante, né? Daí eu lembro que aquela palavra foi inserida no meu coração e marcou. Tipo assim, ficou no meu coração e eu não conseguia mais ficar em paz. Deus começou a trabalhar. É, isso mesmo, Maria. Deus começou a trabalhar no meu coração. E nós íamos para as festas, nós cometíamos coisas erradas, nós éramos ajuntados, Sim. nós não tínhamos um casamento. Mesmo. Era um ajuntamento como é comum no mundo, na verdade, né? Aí essa moça, eu fiquei 7 anos junto com ela nesse tempo aí. Só que eu não conseguia mais ficar em paz. Eu bebia muito assim, mas aquilo eu falava, tipo, uma voz dentro de mim falava assim, não é lugar pra ti. Isso não é pra ti. Eu pensei, quem que é que tá falando comigo, sabe? E nesse meio tempo que estava tudo acontecendo, estava disposto a me batizar no centro de Umbanda. Tipo assim, eles me falavam como é que funcionava o passo a passo, né? O que eu tinha que estudar, o tipo de preparação que eu queria ter naquela época. Aí viriam pais da Bahia lá, essas pessoas da Bahia viriam para cá, faria toda uma consagração, onde tomaria banhos. Sim. Então, tipo assim, eu tava me preparando para esse tipo de coisa. Só que lá eu já tava nesse meio tempo simultâneo com isso no Evangelho. E um belo dia, eu tava no computador. Eu morava com a minha mãe na época, né? Eu não morava com a minha namorada naquele tempo. Ela morava na casa dela e eu na minha casa da minha mãe. E nós tínhamos o contato, Sim. ficávamos juntos, na verdade. E eu teve um certo dia, estava estudando no computador.
Eu não lembro que história, de que fulano que eu estava estudando, mas enfim, né? De uma entidade específica, de um ser específico, eu estava estudando a história dele para me poder entender como incorporava aquilo tudo, né? E eu preparo naquele estudo lá, procurando aprender mais, e uma voz na minha cabeça falou assim, tu só vai ter aqui. Aí Nossa. eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Sim. Aquela voz, tipo assim, foi tão audível e forte, com uma autoridade que eu nunca tinha escutado aquela voz. Eu pensei, opa, aí peguei meu teclado, empurrei pra frente, eu falei, não sei, eu vou ter que parar. Aí desliguei o computador, eu gritei pra minha mãe, mãe, vamos cancelar o negócio lá porque eu não quero mais. Eu não... Alguma coisa veio no meu coração, uma coisa veio na minha cabeça com muita autoridade e a partir de hoje eu não quero mais frequentar. Não, mas como assim, filho? Tu é meu companheiro, nós vamos frequentar juntos, tu vai me abandonar agora? Eu falei, não, mãe, não me leva a mal, mas obrigado por tudo que tu me ensinou até aqui, mas essa voz é muito convincente. Eu não quero mais saber disso, eu não vou mais frequentar. Respeito a senhora que ela vai frequentar ainda, mas não quero mais. Aí eu parei de ir e a minha família continuou frequentando nesse tempo, né? A minha família continuou frequentando esses centros espíritas, centros de umbanda, e foram conhecendo novas casas, né? E eu parei de ir. Eu parei por um período, acho que foi em 2015 até uns 2017, eu parei de frequentar mesmo. Não ia mais com a minha família ali no caso, né? E voltando à infância, na verdade, eu não sei explicar isso, mas eu vim com algo aberto na minha vida. Desde pequeno eu enxergava coisas. Desde pequeno eu via pessoas, né? Eu via seres, eu via monstros, eu via várias coisas que eu não entendia, né? Aí quando eu relatava isso para os meus familiares, para os meus parentescos, eles falavam, olha, quem sabe é o teu avô que quer se comunicar contigo, quem sabe é a tua avó que quer se comunicar contigo. Eu falei, tá, mas o que eu faço? Daí quando eu era novo, o que eu tenho que fazer? Não, converse com eles, pergunta o que eles querem, o que tu tem que aprender com eles. E eu, na minha inocência, no tempo de infância, eu fazia com isso, só que eles nunca falaram comigo. A entidade, ela parava na minha frente na época, quando eu era muito jovem, e eu perguntava, tá, mas quem tu é? O que tu veio fazer aqui? Tu quer me ajudar em alguma coisa? E tipo, eles nunca falavam nada. Nunca tinha não tinha uma resposta, sabe, gente? Então, isso ficou muito vago na minha cabeça, sabe? Então, nesse tempo também tive várias experiências, né? Quando eu tive essa inserção com o Evangelho, a partir de 2015, 2017, eles começaram a me atacar. Porque eu parei com a Umbanda, né? Aí eu tive várias experiências com o diabo. A ponto, assim, que eu lembro de algumas experiências que eu vi seres de outro mundo, onde eles vinham até mim, eles botavam a boca no meu ouvido, começavam a falar em outras línguas que eu não entendia naquela época. A ponto de... Não me leva a mal se você vai crer ou não crer, mas eu vivi isso a ponto de eu viver no inverso, como se a minha alma fosse arrancada de mim e eu pudesse olhar meu corpo no chão. Eu tive várias... Um arrebatamento. Isso. Eu tive várias experiências com o mal de ele arrancar o meu corpo, a minha alma, e eu conseguir me ver deitado. É um assunto polêmico, mas eu sinto de contar pra você assim. Eu tive diversas experiências assim, entre 2015 e 2017, onde eles me atacaram. Eu tive muita experiência. A ponto de antes, eles só vinham e apareciam até mim. Conversava com eles, mas eles não me respondiam. Depois que eles começaram a me atacar, daí eles falavam. Começaram a falar... Eu não consigo me recordar de muitas coisas. Eu lembro que eles falavam algumas palavras e oscilavam em línguas estranhas, que eu não entendia nada daquilo tudo. Nossa. E nesse tempo, quando vinham essas línguas estranhas, eu, tipo, como se eu era levado a uma outra dimensão. Eu tive várias vezes que eu saí até lá da minha casa, eu consegui até os ares, ou eles me levavam para um lugar muito escuro, ou eles me arrancavam do corpo. Dimensões espirituais diferentes. Isso, Maria. Eu tive uma experiência muito forte nessa etapa de 2015, 2017. Nossa. Daí, nesse tempo, tinha um certo homem, um missionário, que é chamado Januário, ele morava aqui na cidade de Farroupilha, a ponto que me falaram, olha, chama esse cara e pede para ele orar por ti. E quando ele veio na minha casa, no caso, eu falei para ele, olha, Januário, eu vejo muita coisa, tenho muita experiência com o diabo, eu não gostaria mais ter isso. Tipo assim, cara, eu não sei o que tu vai fazer por mim, mas, tipo, faz tua oração. Dá teu jeito, eu falei assim pra ele, né? Falei brincando na época, né? Eu nunca vou esquecer a oração que ele fez por mim, ele falou assim... Pai, em nome de Jesus, que uma aliança de fogo se forme na cabeça do teu filho. E a partir de hoje, ele não enxergue mais nada. Gente, foi como se fosse arrancar com a mão.
Uau. A partir daquele dia eu nunca mais vi nada. Aí testifiquei pra minha família e falei, olha mãe, graças a Deus não vejo mais nada, eu parei com isso. E eles começaram a ficar bravos comigo, falaram, olha filho, tu é vidente igual teu pai. Que eles vinham naquela linhagem do espiritismo e tudo mais. Então esse cara que fez essa oração por ti, vai ter que voltar até ele e pedir pra ele remover, porque tu não pode perder teu dom. Eu falei, não mãe, pelo amor de Deus, eu quero parar com isso, não quero mais ver nada na minha vida, né? E aquele ponto, naquele tempo, eu parei de ver certas coisas, né? Aí, lá em 2017, quando eu tava com essa moça ainda, a minha mãe me insistiu muito. Olha, filho, última vez, vamos até Galópolis, né? Tem uma mulher que ela é curandeira, vidente, eu quero te levar lá pela última vez. Se tu não se sentir bem, tu não precisa ficar lá. Mas se tu gostar, vamos dar aquela sequência na família. Eu pensei, tá, mãe, não vamos fazer desfeito, né? Vamos pela última vez lá. Aí fui até aquela mulher e tal, conheci ela. E eu era muito curioso. Eu gostava de conversar com as pessoas. Tá, mas quem tu é? Tu serve a quem? Que tipo de linhagem você trabalha? Como é que você trabalha? Me explica um pouco de tuas coisas. Aí ela explicou, eu sirvo tal guia, tal coisa. Eu remo nessa área aqui, eu sou especialista em tal área. Tá, eu falei, vai fazer o que comigo hoje? Ah, eu vou fazer uma oração por ti. Eu falei, então tá aí. Faz tua oração. E eu vi que eu estava sentado quieto no meu canto, que é assim que nós ficávamos, né? Quando alguém ia fazer um passe, alguma coisa, tu ficava quietinho no teu canto, ou tu fechava os teus olhos, ou abria tuas mãos, como se fosse receber algo. Aí eles vinham com charutos, bebidas, galhos de flores, e começavam a bater na gente, sabe? E eu estava quieto no meu... pra chamar alguma coisa. E eu lembro que ela demorava, assim, eu tava de cabeça baixa, eu olhava pra ela e nada acontecia, passou-se um tempo, falei, e aí moça, aconteceu alguma coisa? Tem uma resposta para me dar? Ela falou, jovem, eu tô enxergando algo na tua cabeça que é simbolicamente uma aliança de fogo. E eu não consigo acessar a tua mentalidade. Uau. Eu falei, como assim? Não tem algo na tua cabeça que não permite acessar a tua aura, o teu espírito, né? Os meus guias não estão conseguindo te inserir. Eu não consigo acessar os teus pensamentos ou a tua vida, tipo, tu tá blindado por alguma coisa. Meu Deus, forte assim. Daí eu fiquei assim, mas como assim, moça? Como me explicar alguma coisa? Ela falou, olha, alguém fez algo pra ti que eu não consigo te acessar. Aí na minha cabeça eu falei, a oração do Januário. E profeta, ó, palavra do Senhor. Verdade, gente. Daí eu pensei, não, mas calma aí, moça, se tu não consegue acessar, então existe algo que é maior que tu. Ela falou, correto. Tem um Deus que é maior que todos, no caso. Eu, tipo, Aí ela abriu o jogo. Ela falou, olha, eu frequento as igrejas evangélicas, mas como eu sou espírita, tem coisas que eu não concordo com os pastores. Porque eu concordo em reencarnação e não consigo tudo isso. Então, é verdade, jovem, existe um Deus que é maior que todas as coisas, mas você precisa falar com esse cara para tirar essa aliança e se você não voltar para a linhagem da tua família, você vai morrer. Eu falei, como assim, moça, eu vou morrer? Não, porque a tua linhagem ela é espírita, umbanda e católica. Se você não voltar para a tua origem, logo você vai morrer. Eu pensei, meu Deus do céu. O que eu faço agora, né? Sim. O que eu vou fazer? Porque aquilo me marcou, sabe? E eu pensei, não, eu vou confiar em Deus. Se a oração desse homem funcionou, eu acredito que Deus é maior que essa mulher. E a partir daquele tempo, eu não frequentei mais nada. Eu falei, não, pra mim basta, eu não vou mais para os centros espíritas e pra mim acabou. Eu não quero mais isso. Daí, essa moça lá em 2000 acho que nesse tempo, lá em 2014, se não me falha a memória, como eu já estava frequentando as igrejas, eu vou voltar um pouquinho a mais, eu comecei, a minha primeira igreja foi mundial. Foi a primeira igreja que eu frequentei. Foi a primeira igreja também que eu vi várias e várias operações de Deus naquela época, mas tipo assim, eu era aquele cara em cima do muro, né? Eu não tinha assim uma firmeza, eu queria uma coisa, mas o espiritismo naquela época me chamava muita atenção, né? É curioso também. Isso, eu era um cara muito curioso, porque eu sempre gostei do sobrenatural. Eu amava filme de terror, eu gostava de ver bruxaria, eu gostava de que aquela coisa aparecia, eu gostava de entender também nesse tempo, né? Eu era o cara que tinha um pouco de medo, mas gostava de futucar as coisas para gostar de ver, né? E lá em 2014 ela me levou para Mundial nesse tempo, onde vi vários milagres, né, naquela igreja, de várias pessoas se convertendo, né? Então, para quem conhece a igreja, já vivenciou, eu fiquei lá com eles 8 meses, nesse tempo, 2014. Daí houve algumas brigas entre ela e uma amiga dela na igreja naquela época. Ela falou assim, não, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para outra igreja. Até na época eu questionei, tá, mas
se se você quer servir a Jesus e ele nos trouxe até aqui, nós precisamos escutar Jesus, não aquela moça, né? Então não precisa ficar brigando. Só que eu era um cara que oscilava muito, era um cara que eu gostava de tudo, né? Como eu fui criado assim, se isso aqui falasse agora pra você, isso aqui é consagrado, e tu botasse na tua sala e tu vai prosperar, eu era esse cara. Então, tipo assim, buscava tudo em todos, né? Então eu não tinha uma certeza, um norte ainda naquele tempo. Daí, depois daquele tempo, eu frequentei a Rua Sarão, foi a igreja que eu fiquei 3 anos com eles, então 2014 até 2017 ali. Foi o tempo que eu fiquei com eles, e frequentava com ela, e nesse meio tempo, gente, era festa, bebida, cigarro, eu ainda continuava com o vício de roubar, infelizmente. Desviei muita coisa de várias pessoas, de vários lugares, e esse era meu segundo bônus, né? Então, tipo assim, eu tinha meu salário fixo, mas também tinha dinheiro que entrava de coisas que eu tinha esse vício. Infelizmente, eu carreguei ele por muitos anos. Eu carreguei ele por muitos anos, a ponto que... Eu lembro quando nós estávamos na Roça Sarão, na minha inocência, né? Sim. Quando o pessoal falava assim, agora é a hora da oferta, né? Eu pegava o dinheiro do tráfico, o dinheiro da coisa que era roubada e colocava na salva, tirava as correntes de prata, botava dentro anéis, né? E na minha ótica era certo, né? Eu pensei, cara, eu tô abençoando a igreja, então eu vou ser abençoado também. Porque eu, na minha visão, se falasse que era abençoado, eu dava uma caneca na salva, né? Então essa era a minha visão, é meio engraçado, né? Mas, então nesse tempo eu fui passando. Só que, conforme eu entrei nessa igreja, eu falei, lá em 2017, eu falei, não, agora chega. Aqui eu me sinto em casa, eu falei, olha, vamos começar a frequentar de verdade a igreja, eu abandonei o espiritismo, parei de roubar, prometi para ela naquela época, olha, eu prometo, não vou mais roubar nada, não vou mais usar dinheiro de tráfico para nós poder sair e tudo mais. E nesse tempo eu lembro que eu tinha feito o último né, esquema e eu peguei um dinheiro para nós irmos para Caxias naquela época e com o dinheiro do roubo, né? E infelizmente naquele tempo nós bebemos muito e eu fui pego pela polícia naquele tempo lá. Fui pego pelo bafômetro na época, eu perdi minha carteira. Eu fiquei sem carteira por uns 14 meses, eu acho que foi o tempo de penalidade que eu fiquei. Então, pra mim foi o tempo mais difícil da minha vida. Foi o tempo onde Deus tipo assim, ele usava os profetas para falar comigo e me testou muito. Falava assim, olha, eu vou te dar uma vitória, eu sou contigo, meu Tempo filho. de purificação, né? Foi um tempo de libertação mesmo, sabe, naquele tempo. E um tempo onde eu ia de a pé para a igreja. Então, tipo assim, eu morava em Nova Milano e a igreja ficava a 10 km da minha casa. Então, gente, várias e várias vezes saí da minha casa, andei 10 km para ir até a igreja, porque eu estava com aquela convicção dentro de mim. Falei, se o Senhor vai me dar aquela vitória, então, ali nesse tempo de 2017, né, eu vou ficar, eu vou ganhar, então. Eu vou ganhar essa minha carteira de volta, vou ganhar minha vitória, então eu creio, se Deus falou. Só que na minha inocência eu ainda continuava, né? Vou beber um pouquinho aqui, vou beber um pouquinho ali, né? Daí, nesse tempo ali, quando eu tomei essa lição, aí eu parei de beber também, parei de fumar, eu senti algo dentro de mim nesse tempo. Na metade de 2017 ali, quando eu logo perdi a carteira, eu falei, não, chega. Para mim, chega. Eu não quero mais frequentar festa. Você convencer em tudo, né? Tudo. Parei de fumar, parei de beber, parei de roubar, parei de fazer tudo nesse tempo aí. 2017 foi um ano de virar a chave na minha vida. Onde eu conversei com ela e falei, olha, vamos começar a frequentar a igreja. Eu não quero mais fazer nada de errado. Aí foi um tempo que ela fez a carteira na época, daí nós íamos com ela nos levava ali, né, nesse meio tempo. Mas ela morava numa casa e eu morava na outra. Tipo, nós tínhamos